E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula a gente vai continuar com a parte de criar as interfaces gráficas para os modelos que a gente já havia criado nas aulas anteriores. Nessa aula a gente vai criar então a interface para associação de um para muitos. Então, o cliente possui vários telefones. Então, lá no NetBeans, eu vou criar um novo formulário aqui. Então, form JFrame, JFRM, CAD cliente, finalizar. Nesse JFrame, a gente vai ser um pouco mais rápido nas aulas, ok? A gente vai colocar um componente gerenciador de entidade, um componente consulta e um componente resultado da consulta, certo? Os três componentes. Esse carry, eu vou alterar o nome dele para cliente carry, ok? Então a consulta. E esse daqui eu vou alterar o nome da variável para cliente list, beleza? Vamos fazer as ligações deles já. Então a primeira aqui, a gente vai selecionar o Entity Manager, select C from cliente C. O C do cliente aqui ó, tem que ser maiúsculo, porque é uma classe. Então é essa classe aqui, ó, cliente. E aqui na minha lista, se eu só confirmar aqui, então selecionei o Entity Manager, coloquei o Care. Vou lá no cliente list, seleciono o carry, o cliente carry. Então, o cliente list liga no cliente care. Marco observable e coloco no parâmetro do tipo aqui, cliente. Certo? Feito isso daí, ó, a hora que eu salvar, vai gerar um errinho aqui em cima. E esse erro é porque eu preciso fazer a importação do cliente que está no pacote model. Então, só clicar na lâmpadazinha, adicionar importação. Ok, então já foi importado. Bom, o cliente ele tem o ID e tem o nome. Então, aqui eu vou pôr dois campos de texto. Dois campos de texto. Dois labels. Dois labels. Esse daqui é o código do cliente. A gente vai lá e altera o texto dele. E esse daqui é o nome do cliente. Altera também os textos. txt código. E esse daqui txt nome. Ok. Apaga o texto de dentro das caixinhas. A gente pode colocar eles dentro de um painel. Incluir painel. E vou pôr uma tabela aqui para eles também. Então, uma tabela aqui para os meus clientes. Essa tabela a gente vai vincular na lista que nem a gente fez no exemplo 1. Então, clico na tabela, botão direito, vincular elementos. E aí eu vou selecionar aqui o elemento cliente list. Vou deixar nessa tabela o ID, o nome e o telefone não. Ok. Certo? Aqui na parte de baixo eu vou criar um botão para poder salvar os clientes. Então, salvar. Ok, então tem os campos de entrada, a tabela para mostrar os clientes, um botão para salvar e todos os componentes de entidade carry list já configurados. No botão salvar, a gente vai criar um cliente, que a gente fez com uma pessoa. Então, cliente C igual a new cliente. Vou fazer o cliente ponto set nome txt
nome.getText e entityManager.getTransaction.begin, entityManager.persist o cliente, entityManager.getTransaction.commit, e aí a gente adiciona o cliente na lista. Então, list, esse cliente list, né? Mudei o nome, ponto, adiciona o cliente, ok? Aqui, só para adiantar, já vou fazer o private void limpar campos. E aí eu vou fazer o txt código.setTextNull e o txt nome.setText também nulo. E aí eu mando limpar os campos depois de salvar. Ok? Então esse é o código básico. Cria um objeto, define quais são os valores dos atributos, persiste, adiciona na lista e limpa os campos. Vamos lá. Só confirmando aqui. Opa, essa não, essa aqui. A gente tem a tabela cliente que ainda não tem ninguém cadastrado. Aí a gente vai executar esse formulário. Bom, o código eu não preciso cadastrar, então vou cadastrar aqui João Francisco. Salvar, cadastrou o cliente lá no banco de dados. O cliente foi cadastrado. No entanto, a gente ainda não tem, nós não temos nenhum telefone cadastrado ainda. A gente vai fazer isso, nós vamos fazer isso agora do lado aqui. Bom, para cadastrar o telefone, eu preciso do número da observação. E tem o ID, que é a chave também. Vou colocar aqui 3 campos de texto. 1, 2, 3. 3 labels. 1, 2, 3. Código do telefone, número e as observações, o tipo de contato. Aqui eu vou alterar também o nome das variáveis, txt de telefone, txt número e txt observação. Ok, apago os textos de dentro dos campos. Opa. Beleza. Posso colocar dentro de um painel também. Outro painel. E aqui eu vou colocar uma tabela também para mostrar todos os telefones do usuário, do cliente. Joia. Bom, essa tabela aqui de cliente, nós tínhamos vinculado ela com a lista de cliente. Essa tabela aqui de telefone, nós ainda não vinculamos ela, mas também nós não temos uma lista de telefone para vincular. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar essa lista. Só que toda a lista, ela sempre é vinculada com a query. Porque ó, a lista aqui que eu estou falando é o resultado da consulta. Então, se o resultado da consulta é de alguma consulta, beleza? Então, eu tenho que colocar mais uma consulta, mais um resultado da consulta.
A única coisa que eu não preciso pôr de novo é o gerenciador de entidade, que basta um por formulário. Então, vou colocar no meu formulário mais uma consulta, mais um resultado da consulta, ok? Então, aqui ficou cliente care, cliente list. Aqui eu vou mudar o nome da variável para telefone care. E aqui eu vou mudar o nome da variável para telefone list. Ok? E aí o mesmo processo. Seleciono o telefone care, vou em propriedades, seleciono o Entity Manager 1 e coloco a consulta. Select T from telefone T. Seleciono a lista, vou em propriedades, telefone care, marco observable, em código, parâmetro do tipo telefone. Salvo, salvar, vai dar aquele mesmo errinho e é só importar o telefone então para o nosso formulário. Então, adicionei o telefone. Ok. Vou colocar um botão na parte de baixo, também salvar. E na tabela aqui, eu vou vincular ela com a lista agora de telefones. Então, vincular com telefone list. Cliente, telefone, número, observação. Então, quero que mostre o ID do número e observação. Ou só o número e observação que você achar melhor. Certo? Então, isso é o que a pessoa vai ver. Lá no botão salvar, então, por enquanto a gente vai fazer a mesma coisa. Então, telefone T igual a new telefone T ponto set número txt número ponto get text T ponto set observação txt observação ponto set text get text ok. E aí a gente também poderia ter colocado aqui o entity manager ponto get transaction ponto begin entity manager get transaction ponto commit e entity manager ponto persist telefone, ok? Então no botão salvar do lado de lá, eu salvo um telefone e adiciono aquele telefone na lista. Então, telefone list ponto add telefone. Posso mandar limpar os campos. Agora no limpar os campos eu também tenho que colocar aqui os outros campos que eu acabei de criar. Então txt do telefone set text null txt número ponto set text null txt observação ponto set text também null, ok? Bom, se a gente for olhar, eu tenho dois cadastros no mesmo formulário, certo? Esse daqui é o cadastro de cliente e esse daqui é o cadastro de telefone, ok? Então são dois cadastros no mesmo formulário. Bom, e aí, mas como que eu vou fazer para poder ter essa característica aqui de poder adicionar vários telefones para um cliente ter vários telefones? Bom, quando eu for salvar o telefone, eu tenho que fazer algumas coisinhas a mais do que só simplesmente salvar o telefone. Por quê? Se eu salvar o telefone do jeito que está aqui, ó, então criei o telefone, defini o número e a observação. Ótimo, vai salvar o telefone. Só que esse telefone pertence a quem? Qual que é o cliente dele? Então eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer o relacionamento entre as duas coisas, ok? E aí a gente vai fazer o relacionamento da seguinte forma. Então aqui, a hora que eu for clicar no botão salvar,
a pessoa tem que ter selecionado qual cliente que ela quer. Então, por exemplo, como que vai ser a lógica? Ela vem aqui, clica num cliente, clicou no cliente, ela vai e adiciona o telefone para aquele cliente. Clicou em outro cliente aqui, vai e adiciona o telefone para o cliente que está selecionado aqui. Aqui vai ter vários clientes, ela seleciona um e adiciona um telefone para o cliente que está selecionado. Ok? Bom, então vai ficar assim. Eu vou dar 2 cliques de novo no salvar. E aí, essa parte aqui vai ficar por enquanto assim. Só que eu vou acrescentar alguns códigos a mais. Então, o que seria a primeira coisa? Deixa eu só voltar aqui. Bom, antes de tudo, eu vou verificar se a pessoa selecionou um cliente aqui, porque eu só posso adicionar um telefone se um cliente tiver selecionado. Então, eu vou vir e vou fazer int ls é igual a... Agora, eu tenho duas tabelas. Então, qual que é a tabela que eu quero? Eu quero essa tabela aqui. Vou alterar o nome dela para ficar mais simples. O nome dela é JTable2. Eu vou chamar de JTable telefone. Ok? E vou alterar o nome dessa tabela aqui para... Altera o nome para JTable cliente. Aí eu não faço confusão. Então, vou fazer o seguinte. Ó, JTable telefone, aliás, cliente, JTable cliente.get selected row. Então, pega a linha selecionada da tabela cliente. Se a linha selecionada na tabela cliente for maior ou igual a zero, ou seja, se tem uma linha selecionada, aí sim eu vou salvar o cliente. Então, vou salvar o telefone. Então, esse código aqui que cria o telefone, eu vou passar para dentro do if aqui, certo? Então, só vai criar um telefone, salvar um telefone, se a linha da tabela estiver selecionada, lá na tabela cliente. Se não está selecionado, vem e mostra uma mensagem para a pessoa. JOption pen.show message diálogo. É preciso selecionar um cliente. Ok? Bom, então está selecionado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o cliente que a pessoa selecionou. Então eu vou fazer aqui, ó, criar uma variável C. Todos os meus clientes estão armazenados no cliente list, que é a lista de cliente. E aí, nessa lista tem várias posições. Então qual que é a posição da lista que eu quero pegar? A posição que está selecionada na tabela. Bom, então agora eu tenho o cliente e tem o telefone, ok? Beleza. Agora eu vou fazer somente a relação do telefone com o cliente, porque o cliente já está cadastrado. Então eu vou colocar cliente, ponto. Agora é um pouco diferente. Vamos lá, só para a gente entender aqui, ó. O cliente, o cliente, ele tem uma lista de telefones, certo? Então, vou pegar essa lista de telefones primeiro, ó, cliente.get, pega a lista de telefones dele, e nessa lista eu vou adicionar o telefone. Então, adicionar um telefone. Vendo que agora não é 7 telefones, C.7 telefone. Quando é muitos, então eu uso o add. Então, adiciona na lista de telefones do cliente. E no telefone, aí sim seria o 7. Então, telefone.set cliente C. Ok? Então, um é add e o outro é set. No persist aqui, eu posso trabalhar de duas formas. Bom, a primeira é persistindo só o cliente. O cliente já está persistido já. Mas se eu persistir de novo, ele já vai ver que está persistido, ele só vai atualizar e vai salvar o meu cliente aqui, ok? Ou eu posso pegar e persistir o telefone e depois dar um merge no meu cliente para poder atualizar as relações entre eles. Então vamos lá, vamos executar aqui para testar. Eu executei,
Se eu clicar aqui em salvar, ele vai falar, é preciso selecionar um cliente. Então, eu vou selecionar o João. O código do telefone eu não preciso. Eu vou pôr só o número aqui, ó. 35, observações. Telefone residencial. E aí eu clico em salvar. Veja que ele já adicionou o telefone aqui para mim na tabela. Lá no banco de dados, ó, atualizar, ele também cadastrou o telefone vinculado com o cliente 1, que é o João. Se eu cadastrar outro telefone aqui, então 35 222 222, telefone celular, adicionar. Adicionou outro telefone para o João. Ó. Permanece, o telefone tem 2. Os 2 telefones estão ligados com o cliente 1. Só mais um exemplo. Então, se eu cadastrar Elaine aqui, eu cadastrei ela, venho aqui e coloco um telefone para ela. E aí eu venho salvar. Eu cadastrei. Opa, esqueci de pôr a observação. Mas tudo bem. Então, atualizar. Então, o telefone ligado agora com o cliente 2, que é cliente Elaine. Certo? Então, funciona dessa forma aqui. Então, eu preciso selecionar o cliente aqui para poder adicionar o cliente, o telefone para o cliente. Mas veja bem, a hora que eu clico aqui, vou adicionando, vai mostrando todos os telefones. Então, tem 3 telefones aqui. Esses telefones são do João, são da Elaine, qual que é de quem? Então, ainda não sei. O que eu tenho que fazer? A hora que eu clicar em um registro, eu tenho que fazer uma nova consulta. E nessa consulta só mostrar os telefones que estão relacionados àquela pessoa. E aqui do mesmo jeito, certo? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na minha tabela, ok, botão direito, eventos, mouse clicked. Então quando eu clicar na tabela, o que eu quero fazer? Bom, aí eu tenho de novo 2 formas de trabalhar. Eu posso fazer a consulta no banco de dados, retornar essas informações que estão cadastradas, ou eu posso pegar simplesmente da lista de cliente que já está lá. Então, nesse primeiro exemplo aqui que eu vou fazer, eu vou pegar do banco de dados. Não é a melhor opção porque eu tenho mais comunicação com o banco, mas é só para mostrar como funciona a consulta. Então já dá um gancho aí na parte de consulta, ok? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quem que é o cliente que está selecionado, ok? Então vou fazer, ó, se, aliás, antes disso, int linha selecionada igual jtableclient.get selected row. Então, pega a linha selecionada na tabela do cliente. Se a linha selecionada é maior ou igual a 0, então esse pedaço de código que mais repete em toda a parte do meu programa, que é saber qual linha da tabela que está selecionada e quem que é o cliente, quem que é a pessoa que está selecionada. Então, cliente C é igual a cliente list.get ls. Então, estou pegando da lista de cliente o cliente que está na posição que a tabela foi selecionada. Depois que eu peguei o cliente, sim, eu vou criar minha query, que é a minha consulta. Então, query, estou criando uma variável do tipo query, consulta, por exemplo. Quando eu coloco query consulta, é a mesma coisa que eu estivesse pegando esse botãozinho e colocando aqui dentro, ok? E aí a gente continua. Entity Manager. Então, lembra que para criar a consulta eu preciso vincular ela com o Entity Manager? Então, aqui ele aparecendo aqui, ó, Entity Manager.create query. E aí você tem que tomar cuidado aqui, ó, porque você pode colocar, por exemplo, create named query ou create native query. E aí vai dar errado. Então, create query, para o exemplo que a gente está fazendo. Aqueles lá dá para usar também, mas daí de uma outra forma. E qual que vai ser a consulta que eu quero?
Então, eu quero selecionar, select, os telefones, select T, from telefone T. Desse jeito que está aqui, que é o mesmo que está na lista, na carry de telefone, eu vou consultar todos os telefones, mas eu não quero consultar todos, eu quero consultar o telefone que pertence, os telefones que pertencem a um cliente. Então tem que colocar uma restrição, uma condição aqui, um where. Então onde T. Quando eu coloco aqui, ó, telefone T, é como se eu estivesse criando uma variável, tá vendo? Tipo, nome da variável. Então T é uma variável de telefone. Então quando eu coloco T ponto, vai mostrar para mim os atributos que eu tenho na classe telefone, que o objeto telefone tem. Então tem o atributo cliente aqui, ó. Então onde o cliente do telefone, tá vendo? For igual, e aí eu vou passar um parâmetro aqui, ó. Parâmetro. Então for igual a um parâmetro que eu ainda vou enviar para consulta. Bom, continuando. Então consulta ponto set parâmetro. Ou seja, estou colocando uma informação no parâmetro. Que parâmetro? Esse parâmetro aqui, ó. Esse parâmetro vai ser substituído pelo cliente que eu peguei da tabela que estava selecionada lá. Ok? E aí, continuando aqui agora, eu limpo a lista de telefone. Então, telefone list.clear, apago os telefones que estão mostrando nela. Telefone list. Adiciono todos os telefones que estão vindo da minha consulta. Então, consulta.getResultList. Então, pega a lista de resultados da consulta. Certo? Então, fiz uma nova consulta, agora buscando os telefones só daqueles clientes que está selecionado e adicionei na lista de telefone agora. Então, lá, executar arquivo. Veja que está mostrando todos os telefones aqui e não está nada selecionado aqui. Se eu clicar em João, mostra só os 2 telefones do João. Se eu clicar no outro aqui, mostra só o telefone da Elaine. Ok? Por exemplo, se eu criar um outro telefone aqui, ó, 555, teste, salvar. Então, adicionou para a Elaine aqui. Se eu clicar em João, opa, lá. Se eu clicar na Elaine, mostra os delas. Se eu clicar em João, mostra os deles. Certo? Bom, mas ainda está meio feio esse layout. O que eu posso fazer para melhorar? Então eu posso pegar e incluir tudo isso daqui num painel tabulado, que são vários formulários em um só. Então posso vir aqui, ó, seleciono esse painel, ok? Clico o botão direito, incluir container, painel com guias, que é um painel tabulado. Então vai criar aqui uma tab para mim, ok? E aí eu venho e mudo aqui o nome dela para cliente ou dados do cliente, ok? Tudo isso daqui eu vou pôr também em um painel só. Veja que nesse daqui eu só pus o painel que tem os dados, a tabela não. Nesse daqui eu vou colocar tudo. Lá, incluir em painel. Pus todos em um painel. E aí esse painel inteiro eu coloco dentro do painel tabulado. Então ficou assim, ó. De um lado eu tenho o cliente, do outro lado eu tenho o telefone. Se você quiser deixar a tabela aqui também, não tem problema nenhum. Você pode vir e pôr ela aqui, ó. Então, salvar. Na hora que a gente executar, então, cliente, clico aqui, mostra
telefone do cliente, porque aqui mostra o telefone da outra pessoa. Aqui nesse botão, eu posso mudar para adicionar. Posso até vir aqui e pôr ele aqui para não ficar muito confuso. E posso adicionar um outro botão aqui, remover. Então, botão remover. Para remover um telefone, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que saber qual telefone que está selecionado. Então, qual item dessa tabela aqui a pessoa quer remover. Então, aí é o mesmo coisa. Int, linha selecionada, igual jtable telefone, ponto, get selected row. Então, pega a linha da tabela de telefone que está selecionada. Se a linha da tabela for maior ou igual a 0, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o telefone que está selecionado. Então, telefone list.getLS. Bom, estou com o telefone. O que eu vou fazer agora? Bom, a primeira coisa é pegar e tirar o telefone, desfazer os vínculos de associação. Então, o telefone tem o cliente tem o telefone. Então, vou fazer o seguinte, primeira coisa. Então, telefone, ponto, pega o cliente do telefone, certo? Vou até separar aqui em pedaço, cliente C. Então, peguei o telefone, o cliente daquele telefone. Aí eu vou fazer o seguinte, t.set telefone, set cliente, nu. Então, tá vendo que eu quebrei o vínculo? Ó. Agora, o telefone, o cliente desse telefone é vazio, não tem. Não é mais aquele cliente. E nesse cliente aqui, ó, eu vou tirar o telefone da lista. Então, vou fazer c.get os telefones dele, ponto, remove o telefone que eu tinha aqui, ó. Beleza? Então, isso daqui desfaz os vínculos das coisas. Para criar, o que eu faço? Para criar um processo inverso. Deixa eu achar aqui o salvar. Então, aqui no salvar. Para criar, eu adiciono o telefone na lista de cliente e coloco o cliente para o telefone. Aqui é o processo inverso. Então, eu removo o telefone da lista e coloco vazio para o cliente do telefone. Beleza? Bom, aí eu venho aqui, ó, Entity Manager, ponto, get transaction, ponto, begin, Entity Manager, ponto, remove o telefone, Entity Manager, ponto, merge o cliente. Então, atualiza o cliente. Entity Manager, ponto, get transaction, ponto, commit. E aí eu removo o cliente da lista também. Então, vou fazer aqui, ó, meus telefones list, ponto, remove o telefone. Beleza? Se quiser chamar o limpar campos, sem problema. Limpar campos. Ok, então, ó, verifiquei se tinha um cliente selecionado, um telefone selecionado. Se tinha, eu peguei o telefone. Do telefone, eu consegui saber quem que era o cliente que era dono do telefone. Então, peguei o cliente. Então, agora tem o cliente telefone. Peguei no telefone e falei que agora ele não tem mais cliente. Setei o cliente dele como vazio. E removi o telefone da lista de telefones que o cliente tinha.
removido o banco de dados telefone, atualizei o cliente, removida a lista que está mostrando aqui nessa tabela o telefone. Ok? Então vamos salvar para ver. Executar arquivo. Ok, vamos lá. Cliquei aqui na Elaine, vai mostrar os telefones dela. Vou selecionar. Se eu clicar aqui em remover, não vai acontecer nada. Poderia ter colocado aqui, ó, um else. Então, se não tem nada selecionado, mostra a mensagem que ele precisa selecionar. Beleza, mas não aconteceu nada. Então, vou clicar aqui, remover, apagou daqui o telefone. Se eu vim aqui, ó, vai mostrar os do outro cliente, voltar na Elaine, não tem mais o telefone dela. No banco de dados, telefone, ó, só tem 3 telefones. 2 pertencentes ao cliente 1, 1 pertencente ao cliente 2. Ok? Bom, então aqui está o botão de remover o telefone. Se eu quisesse atualizar, eu poderia também colocar um botãozinho aqui para atualizar. E aí seria o mesmo processo do atualizar cliente que a gente fez. Eu vou colocar um botão aqui agora para a gente poder remover um cliente, ok? Vamos lá. Estou aqui no projeto. Vou colocar um botão para a gente remover cliente. Remover. Vou dar 2 cliques no botão remover. A primeira coisa que eu preciso para remover é saber qual linha da tabela cliente está selecionada. Então, int ls jtable cliente.get selected row. Pega a linha selecionada. Peguei a linha selecionada. Se a linha selecionada for maior ou igual a 0, então eu pego o cliente que está selecionado. Cliente C é igual a cliente list.getLS. Ok? Peguei o cliente, posso passar para remoção direta. Então, entity manager.getTransaction.begin entity manager.remove C entity manager.getTransaction.commit. E aí eu apago esse cliente também da lista. Então, cliente list.remove C. Ok? Removi o cliente da lista, automaticamente ele já não vai estar mais mostrando lá e também não vai estar mais no banco de dados. Vamos lá. Então, salvei. Executar arquivo. Então, veja que o cliente João tem 2 telefones. Certo? Então, clico nele, remover, apaguei o João. Aqui, ó. Então, o cliente João era o cliente 1. Se eu atualizar, os 2 telefones dele também foram apagados. Então, esse diamantinho negro aqui, ó, certo? Se eu apago o cliente, eles pertencem, eles compõem o cliente, então faz parte deles. Ele deixa de existir. Muito bem. Então, aqui, se eu clicar em Elaine, vai lá e mostra para mim o telefone dela. Vamos lá. Supondo que eu queira, então, atualizar o número do cliente. Bom, para atualizar, eu não vou colocar um botão aqui, eu vou seguir o mesmo esquema já do botão adicionar. O que eu vou ter que fazer? Então, a hora que eu clicar na tabela, os dados vão ser apresentados aqui em cima. Então, vamos lá, eventos, mouse, clicked. A hora que eu clicar naquela tabela, vou ver qual linha que está selecionada. Jtable, telefone, ponto, get selected row, pega a linha selecionada. Se a linha selecionada for maior ou igual a 0,
Aí eu pego o telefone T igual a telefone list ponto get ls. Vou e preencho os campos telefone. Então txt id do telefone ponto set text t ponto get id do telefone. E aí eu tenho que pôr o toString aqui. txt número ponto set text t ponto get número. txt observação ponto set text t ponto get observação. Ok? Beleza. Aí isso vai fazer com que a hora que eu execute, eu seleciono Elaine, vou lá em telefone, a hora que eu clicar aqui na tabela, os dados vão ser apresentados aqui em cima para atualizar. E aí no botão adicionar, eu vou colocar duas opções, fazer um if. Então, se esse campo está preenchido, atualiza. Se não está preenchido, salva. Ok? Vamos lá, no botão adicionar. Vou pegar esse código aqui que insere o cliente, ok? Vou recortar ele, Ctrl X, e vou colocar aqui dentro de um método para salvar. Public void salvar telefone. Coloca aqui dentro, ok? Lá no botãozinho salvar, então vou fazer o seguinte: se txt id do telefone ponto get text ponto isEmpty, então se está vazio o texto do campo telefone, então eu salvo o telefone. Se não está vazio, eu vou atualizar o telefone. Então aqui na parte de baixo eu vou criar um método para atualizar o telefone. Vou pôr aqui, ó, se não atualiza o telefone. Para atualizar o telefone, o que eu vou ter que fazer? Então, de novo, int ls igual jtable telefone ponto get selected row. Aqui eu nem precisaria fazer isso de novo, porque... Não, mas é bom. Porque se está preenchido aqui o campo, é porque provavelmente a linha da tabela está selecionada. Tá ok? Mas vamos lá. Então, se a linha selecionada for maior ou igual a 0, então eu pego o telefone. T é igual a telefone list ponto get ls. Bom, aí eu vou alterar então os atributos do telefone. Vou colocar t ponto set número, txt número ponto get text, t ponto set observação, txt observação ponto get text. Ok? Então, alterei tanto o número quanto a observação do telefone. O cliente eu não vou mudar, porque o cliente é óbvio que já pertence àquele telefone. Se eu quiser mudar, eu tenho que apagar e criar outro. E o código do telefone é inalterável, então chave primária não altera. Então só esses dois campos. E aí a gente vem aqui e faz então a atualização. Então entity manager ponto get transaction ponto begin entity manager ponto merge telefone entity manager ponto get transaction ponto commit. Ok? Então atualizei o telefone. E aí lá na lista, só para ele
a mostrar que foi atualizado. Então, telefone list, ponto, set, então substitui, atualiza o telefone que está na posição selecionada da tabela por o telefone com as alterações que a gente realizou. Ok? E aí, então, vamos testar. Ó, executar arquivo. Selecionei lane, cliquei lá em telefone. E aí eu tenho aqui, por exemplo, esse telefone, 555 teste. Vou clicar nele. Vou mudar aqui então para 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telefone de recados. E aí eu clico em adicionar. Então, alterou aqui. Lá no meu banco de dados. Atualizar. Então, também alterou o telefone. Ok? Bom, algumas coisas que podem ser feitas para ficar mais bonitinho. Bom, se eu não tenho nada selecionado aqui, essa guia de telefone talvez nem tivesse que ficar aberta, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas vinculações para deixar isso melhorzinho. Então eu posso vir aqui, ó, clicar na aba telefone, vou lá em propriedades, eventos não, vinculação, e aí eu tenho aqui essa propriedade enable, ok? Então se a aba está habilitada ou não. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tablet. Aqui eu vou ter que fazer via código mesmo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir no código fonte do formulário e vou lá no construtor da minha classe, que é onde eu crio, onde é a primeira coisa que eu faço quando eu abro o formulário. Então, o primeiro código a ser executado. Eu vou pegar aqui embaixo do init componentes, ó, já JTabTPN, então painel tabulado, ponto. Enable set enable at. Então aqui ó, ele vai dizer para mim qual tab que está enable, certo? Se uma tabela, se uma aba está habilitada ou não. Então aqui eu passo qual que é o índice e se ela está habilitada ou não. Então no caso, eu tenho duas tabs, a tab 0 e a tab 1. Então eu vou falar que a tab 1 ela está inabilitada, false, ok? Na hora que eu executar novamente, o telefone está inabilitado, ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Então, a hora que eu clicar em uma linha da tabela, então lá, botão direito, eventos, mouse clicked, certo? Então, a hora que eu clicar em uma linha da tabela, ele vai habilitar aquela tab. Posso pôr, tanto faz aqui, ó, de preferência dentro do if, que é porque aí existe uma linha habilitada. Então, vou pôr aqui no finalzinho. Habilita a tab. Então, JTabTPN, ponto, set enable at, na posição 1, eu quero que fique habilitado, ok? Então, lá, executar arquivo, está inabilitado, cliquei, habilitou, e aí mostrou para mim os dados. Bom, aqui eu tenho a opção de remover. Nesse caso, a hora que eu remover um cliente, eu tenho que inabilitar a tab, porque daí eu não vou ter mais nada selecionado. Então, só por exemplo, ó, teste, salvar. Ok, então ó, cliquei, removi o teste, aí não tem mais nada, mas ainda está habilitado lá. Ok?
Então, vamos lá, remover, e aí eu coloco aqui depois do remove, jtabletpen.setEnable a tab 1 fica inabilitada novamente, certo? Ok. No botão remover, vem um negócio interessante. Executar. Se eu não tenho nenhum cliente, o botão remover poderia estar inabilitado, se não está selecionado. Ok? Então, para isso daí, eu posso fazer vinculação. Aí esse processo é um pouco mais simples. Eu clico no botão remover, vou lá nas propriedades, vinculação, e aí eu tenho a propriedade enable. Ok? Eu clico aqui na propriedade enable e falo o seguinte, que esse botão está vinculado com a tabela de cliente, certo? E com a linha selecionada, então com o elemento selecionado. Eu só completo aqui, ó, se o elemento selecionado for diferente de null, então ele está habilitado. Se for igual a null, quer dizer que não tem nenhuma linha selecionada, então o botão fica inabilitado. Certo? Então seleciona a tabela, seleciona Selected Element, e aí você vai colocar esse diferente de null aqui. Só uma dica, não pode ter espaço entre exclamação e igual, tem que ser colado. Ok, já inabilitou, vou testar novamente. Então executar, o botão remover está inabilitado, cliquei no cliente, habilitou o botão remover. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa neste botão. Certo? Então, isso daqui é uma ideia só para a gente ter como que funciona a interface gráfica para mim poder adicionar vários objetos relacionados a um outro, ok? Então, até a próxima aula.